Se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu não tivesse aberto aquela revista. Talvez eu tivesse fechado os olhos pro que vi, pro que li, pro que descobri. Mas não. Eu li cada palavra. E cada palavra foi como um tijolo, derrubando o templo que eu levei a vida inteira para construir. Eu fui testemunha de Jeová por mais de 40 anos. Meu nome é Judite, tenho 67 anos, e hoje eu vou contar como o segredo dos estudos bíblicos destruiu tudo o que eu conhecia, inclusive a mim mesma. Meu nome é Judite Almeida. Nasci em Minas Gerais, numa cidade pequena onde a vida se resumia em cuidar da casa, frequentar as reuniões e obedecer à palavra. Meus pais já eram testemunhas de Jeová quando nasci. Cresci entre publicações da Sentinela, assembleias e pregações de porta em porta. Nunca questionei. Nunca duvidei. Era a verdade absoluta, e eu vivia com o coração tranquilo por estar no caminho certo. Me casei aos 19 com o Joaquim, um ancião respeitado, e logo vieram os filhos. A vida era simples, mas cheia de fé. Eu acordava cedo, lia os textos diários, cuidava da casa e preparava o estudo da semana. Às quintas, a reunião. Aos domingos, o discurso. Tudo muito organizado. Tudo muito controlado. Com o tempo, fui me tornando uma mulher de referência dentro da congregação. As irmãs vinham até mim para pedir conselhos, e eu sempre dizia o que me ensinaram. Siga fiel, Jeová nunca falha. Meus filhos cresceram nesse ambiente. Não comemorávamos aniversários, não participávamos de festas da escola, não cantávamos o hino nacional. Era um mundo dentro do mundo. E dentro dele, nós acreditávamos estar salvos. Era uma bolha protegida por textos, regras e silêncio. Mas o silêncio começou a me incomodar. Às vezes, depois de uma assembleia, eu me pegava pensando, por que tudo é sempre tão exato, tão fechado? Por que não podemos fazer perguntas? Mas logo vinha a culpa. Pensar era perigoso. Duvidar era sinal de fraqueza espiritual. Então eu enterrava minhas inquietações debaixo da rotina. Anotava os versículos, participava das revisitas, entregava revistas. Fazia tudo direitinho, como sempre fiz. Foi quando minha filha mais nova, Débora, começou a fazer perguntas diferentes. Ela já tinha uns 22 anos e sempre foi mais curiosa que os irmãos. Um dia, ela chegou para mim com um livro que pegou escondido na internet, um desses que a organização proíbe. Disse, mãe, tem certeza que tudo o que a gente acredita é mesmo a verdade? Eu gelei. A raiva veio primeiro. Depois, o medo. Mandei ela queimar aquele livro. Disse que Satanás estava tentando confundir a mente dela. Ela chorou. E eu também. Mas o que eu não sabia é que aquela pergunta dela seria o início da minha queda. Depois daquele dia, algo mudou. Era como se minha mente tivesse sido invadida por um vírus. Eu já não conseguia ouvir os discursos da mesma forma. Comecei a prestar atenção nas repetições, nos versículos sempre os mesmos, nas respostas ensaiadas. E então, num impulso que eu nem sei explicar, entrei escondida no computador da Débora e digitei uma pergunta simples: origem da torre de vigia. Foi como abrir uma caixa de marimbondos. A cada link que eu lia, meu coração batia mais forte. Eu não queria acreditar, mas as datas, os escândalos abafados, as falsas profecias estavam ali, preto no branco. Passei noites sem dormir. Lia escondida, apagava o histórico, tremia de medo de estar sendo observada. E ainda assim, continuava lendo. Eu queria entender se aquilo era mesmo verdade ou apenas invenção de apóstatas, como nos ensinavam. Mas o problema é que muitos documentos estavam em fontes originais, com registros oficiais. Não eram boatos, eram fatos. E quanto mais eu lia, mais uma parte de mim desmoronava. E aí veio o dia da grande queda. Durante um estudo bíblico com uma jovem interessada, ela me perguntou algo simples. Judite, se Jeová é amor, por que vocês excluem as pessoas da família só por pensarem diferente? Eu travei. Senti uma fisgada no peito. Porque, no fundo, eu já tinha essa mesma pergunta dentro de mim.
Lembrei de uma irmã da congregação que foi desassociada por ter aceitado transfusão de sangue para salvar a vida do filho. Lembrei de como todos nós viramos o rosto, inclusive eu. Lembrei da dor no olhar dela quando passou por mim na rua e eu virei o rosto. Aquilo me corroía. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fui até a varanda, sentei com uma xícara de chá e fiquei olhando o céu. Era como se tudo estivesse ruindo. A torre que levei décadas para construir estava rachando. E o pior, eu não podia contar a ninguém, nem ao meu marido, nem às minhas amigas da congregação. Porque se soubessem, eu seria desassociada, cortada, ignorada como uma morta em vida. Então eu comecei a fingir. Fingir que ainda acreditava, que ainda era fiel. Mas por dentro, eu já estava em pedaços. E foi nessa fase que reencontrei algo que me quebrou de vez, um caderno antigo do meu filho mais velho, quando ele era adolescente. Ele havia sido expulso de casa por causa de um namoro com uma moça do mundo. Na época, seguimos à risca a orientação: cortar laços. Hoje, lendo aquele caderno, vi o quanto ele sofreu, quantas noites chorou. E como ele nos amava, mesmo assim, meu coração se partiu. E pela primeira vez, eu chorei como nunca tinha chorado antes. Chorei por cada pessoa que eu machuquei em nome da fé. Chorei por mim mesma, por ter aceitado tudo sem questionar. E foi assim que, aos 65 anos, eu me vi pela primeira vez sozinha, perdida, sem fé, sem identidade, porque eu não sabia mais quem era Judite sem a organização. E nesse momento, eu comecei a cair. A queda não veio de uma vez. Ela veio em pedaços, em silêncios, em olhares que antes eram acolhedores e agora se tornavam frios, inquisidores, desconfiados. Eu tentei continuar a vida como se nada estivesse acontecendo. Continuei frequentando as reuniões, levando minha Bíblia marcada, anotando com minha caneta azul tudo o que o orador dizia. Mas dentro de mim, eu já não acreditava. Cada frase era como uma punhalada. Eu repetia versículos como quem recita um poema vazio, decorado, sem alma. Mas ninguém percebeu de início. Ninguém desconfia de uma irmã que há décadas é exemplo de fidelidade. Eu era invisível, mas ao mesmo tempo transparente. Meus olhos denunciavam o caos que tomava conta da minha alma. A primeira pessoa que notou foi minha neta. Tinha apenas 9 anos, mas era observadora. Um dia, no almoço de domingo, ela olhou para mim e disse: "Vovó, por que você está triste quando lê a Bíblia?" Eu travei. Sorri, desconversei, fingi que era cansaço. Mas por dentro, desabei. Como uma criança podia ver o que os adultos não viam. Era como se até Jeová tivesse virado o rosto para mim. Comecei a sentir culpa por tudo. Por respirar, por pensar, por existir. Às vezes, me trancava no banheiro e chorava em silêncio, com um pano na boca para ninguém ouvir. A vergonha era tanta que parecia que eu estava cometendo um crime. E então veio o dia da denúncia. Uma irmã da congregação me viu saindo de uma biblioteca pública com um livro nas mãos. Era um livro crítico à organização. Um daqueles que, para eles, são mais perigosos do que veneno. Ela me seguiu, me observou, e alguns dias depois fui chamada para uma conversa com 2 anciãos. Disseram que estavam preocupados com meu espírito crítico, que algumas irmãs notaram que eu já não comentava tanto nas reuniões, que parecia distante, fria. Aquilo foi como um interrogatório. E eu menti. Disse que estava cansada, que a menopausa me deixava sensível, que nunca deixaria Jeová. Eles me olharam por alguns segundos, em silêncio, e então encerraram a conversa. Mas eu sabia que algo tinha mudado. A partir daí, a vigilância aumentou. Irmãs que antes me abraçavam com carinho, agora passavam por mim sem olhar nos olhos. As visitas pararam. Os convites cessaram. E, aos poucos, eu fui sendo excluída sem que ninguém dissesse uma palavra. A exclusão silenciosa. Aquela que machuca mais do que a oficial. Fui isolada como uma doença,
como se minha dúvida fosse contagiosa. Joaquim, meu marido, começou a me tratar como se eu fosse uma heresia ambulante. Dormíamos na mesma cama, mas ele virava pro lado oposto. As conversas se resumiam a passa o sal ou tem reunião hoje. A distância entre nós era um abismo, e dentro desse abismo eu me perdi. Os dias começaram a pesar. As horas se arrastavam. Eu já não me reconhecia no espelho. O rosto envelhecido, os olhos opacos, a boca sempre tremendo. Tive crises de pânico, dores no peito, pensamentos que me envergonham até hoje. Às vezes, me perguntava se seria melhor partir, desaparecer, porque se eu morresse, talvez ainda assim fizessem um discurso no salão e dissessem que eu corri fiel até o fim. Que ironia! A morte parecia mais aceitável do que a dúvida. Foi nesse período que procurei ajuda fora da congregação pela primeira vez em toda a minha vida. Um psicólogo. Secretamente, sem que ninguém soubesse. Entrei no consultório como quem entra num esconderijo. E lá, pela primeira vez, eu pude falar. O psicólogo me ouviu por 1 hora inteira sem me interromper. Apenas escutou. E ao final, disse algo que me desmontou. Você não está perdendo sua fé, está encontrando sua liberdade. Eu chorei como uma criança. Por que era isso? Eu não queria destruir nada. Eu só queria entender, questionar, sentir Deus de forma verdadeira, sem manuais, sem vigias, sem ameaças. Só isso. Mas naquele mundo, isso era proibido. Na semana seguinte, a sentença veio. Fui chamada para uma nova reunião com os anciãos. Dessa vez, não perguntaram. Acusaram. Disseram que havia provas de que eu estava lendo material apóstata, que meus comentários nas reuniões eram insuficientes, que meu espírito estava contaminado. Ofereceram-me uma escolha: confessar publicamente meus erros, renunciar às minhas dúvidas e retornar humildemente ou ser desassociada. A decisão precisava ser tomada ali. Eu pedi 1 minuto. Fechei os olhos. E pela primeira vez em 47 anos, senti paz ao dizer: se isso é o que vocês chamam de verdade, então eu escolho a mentira. Fui desassociada. A notícia correu rápido. No domingo seguinte, durante a reunião, anunciaram meu nome e o motivo. Judite Almeida foi desassociada por conduta contrária à verdade bíblica. Só isso. Quase meio século de dedicação, reduzido a uma frase. Voltei para casa e esperei. Esperei Joaquim voltar. Esperei meus filhos ligarem. Mas o que veio foi o silêncio. Um silêncio pesado, brutal. Joaquim entrou, fez a mala e saiu. Não disse uma palavra. 2 dos meus filhos me bloquearam. Só a Débora ficou. Ela, que plantou a primeira dúvida, agora era meu único elo com o mundo. E foi por ela que eu segurei firme. Nos dias seguintes, fui ignorada por todos que conhecia. Fui ao mercado e uma irmã virou o rosto. Fui à padaria e o irmão que me servia há anos fingiu que não me viu. Me tornei um fantasma, uma ameaça, uma vergonha. E nesse novo mundo, eu tive que reaprender a viver, a fazer perguntas sem medo, a olhar para o céu e acreditar que Deus não mora numa torre de vigia, que Ele não precisa de crachás, nem relatórios mensais, nem frases decoradas. Ele só precisa do meu coração sincero. E foi assim que começou minha reconstrução. Mas a dor da perda, essa eu carrego até hoje. Perdi minha família, meus amigos, meus hábitos, perdi minha identidade. Mas em troca, encontrei algo mais profundo. Um tipo de fé que não se explica com panfletos, que não se mede por horas de pregação. Uma fé que me ensinou a perdoar, até mesmo aqueles que viraram o rosto, porque eles também estão presos, presos num sistema que os ensinou a temer mais do que amar. Hoje, aos 67 anos, eu caminho com feridas abertas, mas com a cabeça erguida, porque eu sobrevivi. E sei que tem muitas outras Judites por aí, em silêncio, sufocadas. E se você é uma delas, saiba, o amor de Deus não depende de uma organização. Ele é maior, muito maior.
e está te esperando do lado de fora. Acordar no dia seguinte à desassociação foi como nascer de novo, só que com a dor de quem perdeu tudo antes mesmo de abrir os olhos. A casa parecia maior, o silêncio mais denso, o vazio insuportável. Eu me levantava da cama e não sabia o que fazer. Não tinha reunião para ir, não tinha textos para revisar, não tinha chamadas de irmãs, nem o som das revistas sendo entregues na porta. Era como se a minha rotina tivesse sido desintegrada. De repente, eu estava livre, mas completamente sem direção. E essa liberdade, ao contrário do que muitos pensam, assusta. Nos primeiros dias, eu evitava sair de casa. Tinha medo dos olhares, medo de encontrar algum irmão da congregação na rua e ser ignorada, medo de sentir aquela rejeição nos olhos de alguém que eu considerava minha família espiritual. Fiquei troncada, em silêncio, vivendo à base de café, lágrimas e lembranças. Meu coração parecia ter perdido o ritmo. Tudo me doía. As paredes da minha casa me lembravam do passado, da minha fé, das reuniões em grupo, das visitas das irmãs que vinham estudar comigo, dos almoços com os irmãos mais velhos. Tudo isso virou poeira, memórias presas em molduras que eu não conseguia mais encarar. Foi a Débora, minha filha, quem insistiu para que eu saísse. Ela foi paciente, firme e amorosa. Mãe, você precisa se reconectar com o mundo. O mundo não é aquele que você aprendeu a temer. Tem vida lá fora. Tem gente boa. Tem paz fora da torre. Eu ouvia, mas ainda não acreditava. Na minha mente, tudo fora da organização era escuridão. Era o mundo de Satanás. E esse tipo de pensamento, depois de mais de 40 anos sendo repetido como verdade absoluta, se entranha na alma. É como tinta que mancha o fundo do copo. Mas Débora não desistiu. Ela me levou para um grupo de apoio. Pessoas que, como eu, também tinham saído da organização. Algumas desassociadas, outras dissidentes em silêncio. Homens, mulheres, jovens, idosos, todos com histórias parecidas. Sentamos em roda, e cada um contava sua dor. E eu, pela primeira vez, ouvi frases que me fizeram chorar. Fui expulso por amar alguém do mesmo sexo. Perdi minha mãe porque ela decidiu viver com liberdade. Me excluíram porque questionei uma doutrina. Aquilo me rasgou. Me vi em cada um deles. Percebi que eu não estava sozinha. E mais, que minha dor era legítima. Com o tempo, comecei a falar. Primeiro com vergonha, depois com firmeza. Eu contava minha história e percebia que outras pessoas choravam ouvindo. Isso me deu força. Passei a escrever. Criei um diário onde registrava cada sentimento, cada memória, cada descoberta. Reaprendi a usar a internet, dessa vez sem medo. Assisti vídeos, li livros, estudei religiões, filosofias. Descobri que o mundo espiritual não é uma caixa com tampa e cadeado. É um campo aberto, onde cada um pode caminhar em seu próprio tempo. Isso me libertou. Comecei a caminhar de manhã, sentir o sol no rosto, respirar fundo, observar as árvores, os pássaros. Pequenas coisas que antes eu não valorizava. Me matriculei num curso de leitura crítica da Bíblia numa instituição aberta, sem vínculo com nenhuma religião. E foi ali que, aos 66 anos, eu reli os textos que passei a vida decorando, mas agora com outros olhos. Descobri simbolismos, interpretações culturais, traduções alteradas. Foi um choque, mas também foi uma bênção, porque eu entendi que a fé verdadeira não precisa de muros, não precisa de guardiões da verdade. A fé real nasce do encontro entre a mente e o coração. E isso, a torre nunca me ensinou. Enquanto eu me reconstruía por dentro, por fora ainda havia feridas abertas. Joaquim nunca mais me procurou. Meus outros 2 filhos continuaram ignorando minhas mensagens. No fundo, eu sabia que eles estavam com medo. Medo de que falar comigo contaminasse suas consciências. Medo de serem punidos. Eu os entendia. E mesmo assim, doía. Em datas especiais, como aniversários,
que agora eu celebrava. Eu escrevia cartas e deixava em suas caixas de correio, não para pressionar, mas para lembrar que eu existia e que, mesmo fora da torre, eu continuava sendo mãe. Continuava sendo Judite. Um dia, recebi uma mensagem de voz inesperada. Era minha neta, a mesma que me perguntou por que eu lia a Bíblia com tristeza. Agora, com 10 anos, ela me mandou um áudio dizendo: Vovó, eu li um livro na escola e lembrei da senhora. É sobre uma menina que descobre que o mundo é maior do que a casa dela. Acho que a senhora é essa menina grande. Aquilo me desmontou. Crianças têm uma sensibilidade que atravessa as paredes da intolerância. E naquele áudio, eu entendi que, mesmo perdendo tanto, eu ainda tinha o mais importante, o amor dela. Com o tempo, passei a ajudar outras pessoas que estavam saindo da organização. Grupos online, encontros presenciais, aconselhamentos. Usei minha experiência não como arma de raiva, mas como ponte de empatia. Porque o que mais falta para quem sai é acolhimento. O medo do inferno, da rejeição, da solidão é tão grande que muitos voltam por desespero e não por fé. Eu vi gente boa voltar só para não perder a família. Vi mães fingindo acreditar só para ver os filhos. Isso me fez perceber o quanto o controle é forte e o quanto a liberdade, apesar de assustadora, é necessária. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais raiva. Sinto compaixão. Por mim mesma. Pelos que ficaram. Pelos que ainda estão presos. Eu entendo que cada um tem seu tempo. Sua jornada. E que nem todos terão a coragem de sair. E tá tudo bem. O importante é que, ao sair, alguém estenda a mão. E foi isso que Débora fez por mim. Foi isso que os grupos de apoio me ensinaram. E é isso que hoje eu tento fazer por outros. Aos 67 anos, finalmente celebrei meu aniversário com direito a bolo, balões e uma música que dizia: "Que bom que você nasceu". E eu chorei ao ouvir, porque por muitos anos eu achei que não merecia comemorar nada, que a vida era apenas um teste, um campo de obediência. Mas agora eu entendo que viver é um presente e que todo dia merece ser celebrado. Se você chegou até aqui, me ouvindo, obrigada. De verdade. Talvez você tenha se identificado comigo. Talvez você também esteja passando por um momento de dúvida, de dor, de solidão. E se for o caso, eu quero te dizer uma coisa: você não está sozinho. O que eu vivi não foi fácil. Perdi quase tudo. Mas encontrei a mim mesma. E às vezes, a gente precisa perder o mundo inteiro para enfim se encontrar. Agora, eu quero saber de você. Você já passou por algo parecido? Já teve que questionar tudo o que acreditava? Já foi rejeitado por seguir o próprio coração? Me conta nos comentários. Eu vou ler cada um com carinho, como se estivéssemos sentados frente a frente, tomando um café bem quente e dividindo nossas histórias. Porque compartilhar cura. E ouvir também salva. Ah, e antes de você ir embora, se essa história tocou o seu coração, se te fez refletir, se te deu coragem ou só te fez companhia num dia difícil, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho, porque histórias como a minha precisam ser contadas. E você pode ser a próxima pessoa a se libertar de uma prisão invisível. Do fundo da minha alma, obrigada por me ouvir. Que você tenha coragem, que tenha paz e que nunca mais se sinta sozinho.